Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui com a gente, nós queremos que você se sinta muito bem-vindo. É um momento muito especial, muito gostoso. Imagina que a gente está te dando um abraço e que você está entrando nesse espaço vibratório que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade. Sempre gosto de sugerir, principalmente para quem está chegando pela primeira vez, que você imagine de verdade que está entrando num espaço que é muito bonito, muito limpo, com uma energia maravilhosa e que a gente, assim, como quem tira um casaco, como quem tira o sapato e se prepara para entrar num templo, né, com o coração já aberto, conectado com Jesus, conectado com a proposta desse nosso trabalho, que é o autoconhecimento, que é o conhecimento das mensagens de Jesus, como um médico, como um terapeuta, como um guia que nos conduz através dos nossos desafios, né? Esse grupo nasce de uma proposta de um trabalho de cura, né, que é lá da ABE, e que tem um trabalho presencial, e nós fazemos essa vibração, esse estudo, como uma forma de levar essa energia linda dessa equipe para mais pessoas, para as pessoas que não estão diretamente necessitadas de estar lá ou não podem estar lá presencialmente. Então tá joia, hoje eu estou muito feliz que a gente tenha a Lu aqui novamente, depois eu vou passar para ela dar um oi para vocês e fazer a prece inicial, mas a Lu também está recebendo vocês com muito carinho. Aproveito também para dar o seguinte recadinho, né, que essa é a nosso último encontro do ano e que nós retornaremos no dia 24 do ano que vem, em janeiro, né, 24 de janeiro do ano que vem, que é também a mesma data em que voltará os trabalhos presenciais lá na ABE, tá bom? Vamos dar um descanso, mas manteremos o nosso coração conectadinhos. Sempre esse trabalho espiritual continua acontecendo na espiritualidade, então é só conectar. Se você tiver uma necessidade, se você sentir que está precisando, a espiritualidade sempre orienta. Pega uma das lives que a gente fez, coloca de novo, coloca água, coloca um copo de água, faz a prática, né, da vibração que a espiritualidade vai estar assistindo. Pode confiar nisso e sempre que precisar, escolhe um tema que você acha que está falando mais com você naquele momento e conecta que o recurso vai estar aí, nós vamos estar juntos de uma outra forma, tá bom? Para quem está chegando pela primeira vez, a gente é orientado a usar água como uma ferramenta em que a espiritualidade traz vibrações, magnetismo, medicamentos e nos auxilia para aquilo que você estiver precisando, seja físico, emocional, mental, espiritual, seja para o seu bichinho, seja para alguém que você ama. O importante é assim, se for específico para alguém, coloca o nome, pode ter várias garrafinhas, não tem problema, identifica qual que é de quem. E aí a orientação para tomar é pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, logo pela manhã e antes de dormir. E se você sentir que tem necessidade, que precisa, só pode ir tomando mais vezes a mesma quantidade, mais vezes ao dia, e sempre que estiver chegando um terço, um quarto, mais ou menos, completa com água, faz uma mentalização que a espiritualidade vai estar renovando, vai estar colocando coisas mais específicas para aquele momento ou atualizando o que foi colocado da última vez que nós nos encontramos, tá bom? E agora eu vou passar para a Lu dar um oi para vocês. Na sequência, ela vai fazer a prece inicial. Seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria enorme ter você aqui com a gente, Lu. Muito obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesse nosso espaço, né? Tão abençoado, tão iluminado. Sintam-se acolhidos, independente do dia, do horário que você vai acompanhar este vídeo, esta live. Então, é uma alegria muito grande para mim fazer parte também desse último encontro de 2024. Então, cada ano que a gente passa, a gente estreita os nossos laços, fortalece nossa amizade,
né? E o nosso intuito é esse, né? De passar o conhecimento, de trazer boas reflexões a todos, os ensinamentos de Jesus, e que a gente possa estar sempre junto, né? Todos os próximos anos aí que virão. Então, muito obrigada, Sandra, pelo convite, mais uma vez. E vamos, então, dar início ao nosso encontro desta noite. Vamos, então, fechar os nossos olhos, se assim vocês preferirem, né? Sentar confortavelmente. E, neste momento, vamos, então, agradecer por mais um dia de vida, mentalizar nosso Mestre Jesus, entrando pela porta principal da nossa casa, derramando muita luz, muita paz, muita serenidade em todo o ambiente, em todas as pessoas que estão conosco, e que nós possamos, neste momento, Senhor, abrir o nosso coração para a mensagem desta noite, para que seja de reflexão individual, para pensarmos juntos sobre o Natal, ressignificar o Natal, essa celebração tão linda e importante para nós aqui ainda na Terra. Nós agradecemos, então, querido Pai, por todos os mentores de luz, pelos médicos da espiritualidade que vêm nos visitar, nos abençoar esta noite. E damos, então, com a tua permissão, abertos os nossos trabalhos desta noite para mais um dia de estudo. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós sabemos que o dia 25 de dezembro está se aproximando, né? Então, já no começo deste mês, né, as pessoas já começam a falar do Natal, né? Uns gostam muito de Natal, outros ficam tristes, mas independente, né, do que o Natal traz para você em termos de sentimento, é importante a gente refletir na história que eu vou trazer essa noite, né? Então, a gente tem que lembrar que o dia 25 de dezembro, né, que foi marcado pelo nascimento de Jesus, nós celebramos o nascimento de Jesus, que também nos remete à ideia de renascimento. Então, toda vez que chega o dia 25, então, Jesus nasceu, mas o que também pode nascer ou renascer dentro de mim, dentro do meu coração, né? Então, fica aí uma mensagem para nos lembrar, né, que existe uma transformação, que pode existir esta mudança, que é um tempo importante, né, que muitos mensageiros de Jesus estão vindo neste dia abençoar as nossas casas, os nossos entes queridos, todos que nós nos conectamos. Então, nós vamos pensar, né, nessa data do Natal, tendo esta ligação, né? E esta transformação, a gente sabe, né, a gente foram falar em várias lives também, como é importante a nossa transformação moral. Então, quais sentimentos, quais imperfeições nós ainda carregamos, que a gente faz, às vezes, um balanço no final do ano, né? Todo ano que termina, todo ano que inicia, a gente faz esse balanço, né? Poxa, o que eu melhorei, né? Onde eu estacionei, que sentimento que eu posso aí desenvolver ou exercitar mais, né? Então, trazer esse balanço dos nossos sentimentos, né, para esta data tão significativa para a gente. E falando em transformação, em mudança, um exemplo que a gente pode ter, que nós vamos falar esta noite, um exemplo disso é o apóstolo Pedro, né? Pedro, antes de conhecer Jesus, antes de tudo aquilo acontecer, Pedro era um homem rude, briguento, invocado, né? Teimoso. Ele não media as palavras, falava o que queria, na hora que queria, não importava, né, com quem ele estava falando.
nós sabemos que Pedro também, mesmo depois de ter conhecido Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes, por medo, né, por insegurança. Insegurança e medo que nós até hoje temos, né? Então, será que a gente também não negaria Jesus no lugar dele, né? O medo de ficar sendo um prisioneiro, de ser morto, de ser torturado. Então, foi um momento de muitas mudanças, né, e reviravoltas na vida de Pedro. E Pedro também, ele tinha ciúmes de Jesus, ele era um dos apóstolos também um pouquinho ciúmes, ele era um pouco ciumento, às vezes ele não queria que muitas pessoas se aproximassem de Jesus, queria poupar Jesus, né? Como se Jesus não quisesse atender as pessoas ou conversar com as pessoas. Talvez Pedro começou a estreitar os laços com o mestre, porque Jesus morou um tempo na casa dele, né? Então, como Jesus vivia lá também, em alguns momentos, junto com a sua família, então foi mais próximo, né? Esse laço que ele teve de amizade foi muito próximo do apóstolo, né? Então, e com isso, Pedro o acompanhava, né? O acompanhava nas andanças, nas viagens. Pedro também presenciava as curas que Jesus, na época, né, fazia. Pedro acompanhava tudo que Jesus dizia, o evangelho que Jesus colocava em prática, né, o amor que Jesus colocava ali na sua experiência, na vivência, ensinando, não só Pedro, mas todos os apóstolos, as pessoas ali em volta também, né? Então, a gente imagina que para todos os apóstolos deve ter sido muito difícil quando, né, Jesus partiu do plano físico, né, da vida física, mas talvez Pedro tenha sentido muito mais também por esses laços, né, de amizade, de maior tempo de convivência. E depois que Jesus partiu daqui, Pedro tornou-se um líder dos cristãos, né? Então, os cristãos continuaram sendo perseguidos pelos soldados, então não podia falar que era cristão. Então, foi uma época também muito, muito difícil. Mas, mesmo assim, né, Pedro continuou pregando o evangelho, continuou andando, viajando, como Jesus fazia. Então, a gente vê essa transformação dele, né, daquela pessoa rude lá no início, né, e o que ele se tornou depois que conheceu Jesus, né, que conviveu com Jesus. Então, ele pregava as leis divinas, ele recolhia doentes para ajudá-los, ele começou também a realizar curas. E esse detalhe também é bastante importante, né, em relação a essa mensagem, porque alguns soldados, né, que perseguiam os cristãos, eles também observavam tudo, né, sabiam o que falavam de Pedro, né, tudo o que acontecia. E alguns, né, o que é interessante, porque quando eles tinham seus entes queridos doentes, né, quando tinha um momento de desespero, uma doença na família deles, eles discretamente, né, e logicamente escondidos, né, dos outros soldados, procuravam Pedro para curar aquele parente doente, né, aquele ente querido que estava enfermo. Então, como Pedro fazia, né, aquele ente querido era curado e ficava bem, então alguns desses soldados, né, ficavam quietinhos, como se nada tivesse acontecido, fingiam, né, que às vezes, não vi, não sei onde está, né, e ele teve também, né, essas situações na vida dele. Bom, então a mensagem que eu trouxe para vocês esta noite vai nos levar de volta ao tempo. Nós vamos fazer uma viagem ao tempo lá naquela época, nessa época que eu estava descrevendo para vocês.
onde Pedro, com 80 anos de idade, ele foi capturado pelos soldados e estava prestes a morrer. Então, ele fugiu, ele se escondeu, fez o que pôde, né, durante todos esses anos. Mas aos 80 anos, não teve jeito, ele foi capturado e iria ter o mesmo fim, né, que nosso mestre teve aqui na Terra. Então, a mensagem que eu vou ler para vocês, para nossa reflexão, é uma mensagem psicografada de Chico Xavier, pelo Irmão X, e ele está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, ele se chama o Natal do Apóstolo, porque vai trazer esses momentos finais do apóstolo Pedro, né, o que aconteceu com ele logo depois, e não vou dar muito spoiler, né? Então a gente vai ler junto, eu vou ler para vocês a mensagem, e aí a gente vai refletindo. Então vamos lá. Então, quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam, tristes, escondendo o próprio desespero, diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se, cortejo adentro, para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Então, olha que interessante essa parte, né? Então, mesmo aqueles soldados que escondidos, né, Pedro ajudou, durante o cortejo dele, né, ao seu fim de vida, eles o respeitavam, né? Eles provavelmente estavam ali em pensamento, não querendo que aquilo estivesse acontecendo com Pedro. Então, mulheres, crianças, muita gente que Pedro ajudou, curou, estavam ali também presentes, né? Querendo beijar a mão, querendo, às vezes, fazer ali uma última homenagem a esse apóstolo. Então, continuando, apenas um dos pretorianos, chamado Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo, desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios, e ele gritava: para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E Sertório Aniceto, mais à frente, dizia: não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Então, vejam, né, este soldado especificamente, né, a raiva que ele tinha e a falta de respeito, né, com os xingamentos, diante daquela cena. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos
e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol, o casário imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genesaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaída, as romanzeiras. Então, vamos voltar aqui. Nas rosas de Betsaída, das romanzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala, dos pequenos vinhedos de Carfanaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía em levadas as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras, dos velhinhos que ele próprio lhe entregara o coração. Então vejam que nesta parte, né, Pedro já estava ali, né, com o sofrimento do corpo físico, com as dores ali naquele martírio, e ele então, né, deixou-se levar pelo poder da sua mente, usando ali o recurso da sua memória, ele como se ele voltasse lá no tempo junto com Jesus, né, nos lugares lindos que eles passavam, né, ali com as rosas, com a pesca. Então, este momento que o seu pensamento o levou para aquele local, ele não estava sentindo dor, né? Ele estava como se fosse anestesiado pela beleza dos acontecimentos que ele presenciou. Continuando, então, atingido o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram e, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe apressavam os pés e as mãos ao lenho que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Então, ele estava já, né, quase no mundo espiritual, mas ainda seu espírito preso no corpo físico, já com os pregos nas mãos, nos pés, mas ele não fazia a passagem. O espírito dele ainda estava ali, né? Só que aí, neste momento, como estava demorando muito para que Pedro, né, fizesse totalmente a sua passagem para o mundo espiritual, aquele
aquele soldado, né, de antes, que tinha xingado Pedro, o Sertório Aniceto, ele estava ali, né, reparando que o crepúsculo baixava. Então, ele estava lá, já estava ficando quase de noite, e Pedro, né, estava lá ainda, o seu espírito estava ainda no seu corpo. E então, nesse momento, né, o Sertório Aniceto atirou-lhe um pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo! Então, foi assim a última coisa que esse soldado fez, né? Pegou uma pedra muito pontiaguda, acertou na cabeça de Pedro, porque ele não, né, não queria mais estar ali, né? Tipo, vamos logo com isso. E aquele soldado todo já bravo, né? O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se ao invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por alguns momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Então, neste momento, Pedro já se viu fora do seu corpo físico, mas ele não estava preocupado, né, com aquele corpo já de um ancião ali pendurado, né, torturado, ensanguentado. Ele fitou o céu, né, viu a beleza, o brilho que o firmamento trazia para o receber na pátria espiritual. Espantado, observou que um homem descia do alto, como se materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre, ele clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias, redivivo, tomou-o nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, qual se transportasse uma frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservava. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro, né, então Jesus chega até ele e anuncia uma nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Né? Então, vejam, Jesus o recebeu, o carregou no colo, né? Ficou ainda um tempo com ele e deu essa escolha para Pedro: olha, você pode subir a elevadas esferas, né, por tudo que ele fez, tudo que ele atingiu no seu objetivo aqui na Terra. Mas Pedro estava curioso, né? Acho que Pedro perguntava assim: mas como assim? Eu vou para um lugar, né, tão bonito. Mas e você, mestre? Eu quero ir junto, né? Acho que ele tinha essa curiosidade. Ou por que você não fica aqui também? Né? Vamos ver o que Jesus, então, disse a ele. Aí Pedro pergunta: Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, surpreendido.
E Jesus, indicando-lhe escuro recanto na vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E Pedro responde: Então, Senhor, eu também. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que lhe se evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em um espaçoso cemitério na Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Então, olha que cena bonita, né? Por mais que Jesus veio, né? Um canto na escuridão, que era o nosso planeta, né? Eles, então, em espíritos, né, atraídos por cânticos, por canções, né, louvando a Deus, louvando a Jesus. Então, eles foram atraídos naquele cemitério. Né? E por que no cemitério? Nós estamos comemorando o Natal no cemitério. Mas temos que lembrar que, na época, eles ainda estavam sendo perseguidos, né? Então, as pessoas que simpatizassem com o Evangelho de Jesus, que falassem alguma coisa de Cristo, eram perseguidos, como os apóstolos foram, como Jesus foi. Então, eles acharam no cemitério, né, um cantinho ali, para juntos, então, fazer esse louvor a Jesus. Então, Jesus e Pedro, em espírito, chegam, né, até essas pessoas, e Simão estava muito emotivo, né, estava tomado de emotividade, e ele começou a chorar de alegria. Né? Anelava ser bom, aspirava ser irmão da humanidade, ele queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Então, mesmo Pedro estava ali com o coração homenageando o reino de Deus. Só que neste momento, né, já indo mais para o final da mensagem, neste momento, Pedro estava todo emotivo, né, envolto ali nos louvores, Jesus se aproximou dele e Jesus disse ao seu ouvido: Pedro, alguém te chama. Olha que forte, né? Pedro, alguém te chama. E a gente fala, nossa, quem será, né? A gente fica na curiosidade, quem será que está chamando Pedro? O apóstolo, então, voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. E sabem quem é este homem? Era Sertório Aniceto, aquele soldado, né? E a rogar-lhe mentalmente que se lhe compadecesse do seu filhinho, que a febre devorava. Qual, se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. A gente fala, olha que reviravolta, né? A gente está falando em transformação, em mudança. Olha, bastou o filhinho daquele soldado que atirou a pedra final, que o xingou, que o humilhou, né? Que o fez sofrer, estava ali, né? Desesperado e mentalmente pedindo para que Pedro curasse o seu filhinho. Né? Só que Pedro estava tão envolto, né, nas canções, ali na emoção dele mesmo, que Jesus teve que chamar a atenção dele. Pedro, olha, alguém te chama. Né?
Então, nesse momento, Pedro não hesitou. Depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e inatingíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai a feição de uma ave assustada que torna a segurança do ninho. Sertório Aniceto, no seu íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para Sertório Aniceto, o rude legionário de César começava uma nova vida, e para Simão Pedro, o serviço continuou. E assim encerra, né, a mensagem do Natal do Apóstolo. Então, olha quantas lições essa mensagem nos traz hoje, né, nesta data de fim de ano, ao nosso coração. Né? Pedro se reencontra com Jesus, né? Para ele aqueles sofrimentos, né, não eram nada, porque ele já estava ali, né, mentalmente já ansioso pela pátria espiritual. Então temos esse reencontro, né? E temos também muitos elementos nessa história, né? Temos a humildade, temos a caridade, temos também a paz de espírito, a serenidade que Pedro teve na hora do seu desencarne, né? Temos a boa vontade para o trabalho, que Pedro não abandonou Jesus. Ele poderia, mas escolheu trabalhar, escolheu ajudar e continuar curando, continuar no seu, né, ali, acolhimento pelos enfermos, pelos doentes. Nós vemos também que traz essa mensagem, nos traz o perdão, né, o arrependimento daquele soldado e a mudança que esse soldado também ia ter dali para frente, né? Será que ele iria perseguir os cristãos? Como será que ele enxergaria a vida, recebendo uma bênção divina como ele recebeu, né? E para encerrar, né, essa parte da mensagem, também gostaria de destacar aqui para nós a frase que Jesus disse a Pedro: enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Nós temos que lembrar constantemente desta frase, né? Por quê? Porque essa frase nos confirma que não estamos desamparados em nenhum momento, que Jesus olha por nós, Jesus cuida do nosso coração, né? Aquele coração às vezes que está sangrando, que está doendo, que está machucado, que está doente, né? Então Jesus não descansa, Jesus está tentando nos ajudar, ele chega perto de nós também, como chegou perto de Pedro naquele momento, né? E então, lembrar que a gente jamais é esquecido pela espiritualidade, jamais somos abandonados por Deus. Então, como eu até comentei, né, no início, muitas pessoas falam: o Natal é muito triste para mim, né, porque ao invés de lembrar do renascimento de Jesus, do nascimento de Jesus e do nosso, né, renascimento, do nosso coração, a pessoa vai ficar, ela foca nas coisas tristes que aconteceu na vida dela, né? Nas desgraças, nas tragédias. E às vezes fala: mas eu não tenho alegria de comemorar o Natal. Vamos buscar esta alegria. Vamos deixar essa alegria voltar à vida, né? Voltar aí pulsando no seu coração. Olha como Jesus não nos abandona.
Ele não esquece de nós, né? E aí a gente pode também transferir, né? Falar, mas como que eu posso buscar uma alegria? Você pode ajudar uma pessoa em uma situação muito mais difícil que a sua. Né? Não precisa ser na noite de Natal, pode ser em qualquer outro dia do ano. Porque o Natal, se a gente for pensar bem, né? O Natal é todos os dias do ano, não é só dia 24 ou dia 25. Nós podemos vivenciar o Natal todos os dias da nossa vida, ajudando, socorrendo, estendendo a mão. Né? Quantas famílias às vezes não têm um pedaço de pão? Uma mãe não tem um pãozinho para dar para os seus filhos na noite de Natal. Então, vamos buscar meios, né, que o nosso coração chegue a auxiliar irmãozinhos que tanto necessitam da nossa ajuda também, né? E que nós tenhamos os nossos corações abertos para esta data, para o Natal, para o nascimento de Jesus. E como Jesus chegou pertinho de Pedro e disse no seu ouvido, né? Pedro, alguém te chama. Que hoje o meu desejo a todos vocês é que Jesus chegue também no seu ouvido e diz: alguém te chama. Vamos prestar atenção quem está nos chamando, quem precisa das nossas mãos amigas. Então, esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou passar a palavra para a Sandra, para ela também complementar e trazer as suas reflexões. Oi, Lu, que texto maravilhoso. E eu acho que você falou maravilhosamente bem sobre tudo, Lu. Foi muito tocante, um texto muito lindo, né? Eu me senti abençoada e convidada pela sua reflexão. Eu acho que perfeito. Eu gostaria que a gente aproveitasse essa energia linda para nós fazermos um pouquinho já desse exercício, né? Que depois se estenda aí pelo nosso mês todo de dezembro, que chegue até o Natal, que passe o Natal, que vá o ano todo que vem, mas que a gente nesse momento, né, comece com aquela frase, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então vamos começar trazendo um pouco desse amor, desse colo, desse aconchego, desse perdão que Jesus oportuniza ali, Pedro perceber que o chamava, né? Vamos fazer um pouquinho esse movimento conosco. Eu gostei muito da sua reflexão sobre o que aconteceu conosco nesse ano, né? Então, vamos para dentro dessa reflexão, fazer a nossa vibração e já vamos sentindo, já vamos trabalhando conosco mesmos, nessa noção dessa preparação para o Natal. Então, primeiro, que a gente tenha nesse momento uma disposição de estar um pouco mais inteiros aqui. Então, vamos fazer uma respiração bem profunda, sentindo o corpo, sentindo o momento presente, esse, agora, aqui, nesse lugar. Quando a gente chega no momento presente, quando a gente chega dentro do corpo, quando a gente concentra delicado, carinhosamente em si próprio, algo começa a se modificar na nossa energia. E eu convido você a sentir a presença do Cristo, com aquele amor, com esse carinho, com essa
presença indescritivelmente alegre, leve, amorosa com você. Sinta Jesus olhando nos seus olhos e olhando para dentro de você. Olhe-se nos olhos de Jesus. Olhe-se com amor. Olhe-se com carinho. Olhe-se com paz. Com a paz dele, que delicadamente vai penetrando todo o seu ser, à medida em que você se sintoniza com ele. E através desse olhar bondoso, deixe que a sua atenção seja conduzida para os aspectos bonitos que você conseguiu de um jeito só seu atravessar, superar, melhorar, crescer. Olhe para as pequenas conquistas e grandes conquistas. Olhe para os seus momentos de resiliência. Olhe para os seus momentos de conexão com Deus. Olhe para os momentos em que você se permitiu ser conduzido, inspirado, ajudado, a perceber o teu irmão, a ajudar, a colaborar, contribuir. Tenho certeza que existem muitas coisas bonitas que você tem para olhar. Seja amoroso, gentil, generoso consigo. E celebre. Se abrace. Sinta-se abraçado por Jesus. Todo crescimento espiritual, todo crescimento interior é feito com pequenos passos, constantes, na direção certa. Celebre o que você pôde dar esse ano. E agora, com a mesma maneira gentil e amorosa, se apoie em Jesus para olhar os aspectos da sua vida que ainda dá para polir um pouco mais. Não pense em erros, não pense em quedas, não pense em desvios. Pense em oportunidade. Mas é importante que a gente abra o coração para percebê-las. E aonde ainda tem medo, aonde tem raiva, aonde tem desespero,
aonde tem revolta, aonde temos vontade de fugir e não ver e não olhar, aonde nós perseveramos nas velhas atitudes repetidas que não dão bons resultados. Abra o coração para olhar um pouquinho com amor, usando esse momento como uma oportunidade bonita de receber do Mestre o apoio para que sejamos capazes de superar. Mestre querido, entregamos o nosso coração como uma oferta no altar do teu Natal. Que essa semente maravilhosa que foi trazida à terra através do teu sacrifício, descendo aqui num corpo humano, reduzindo a tua luz para caber nesse corpo e nos tocar na nossa humanidade, vindo ao nosso lado, tomando a nossa mão, ensinando os passos, apontando o caminho. Que a força desse gesto, dessa vida, possa voltar a tocar nosso coração e nossa alma nesse dezembro, nesse Natal e todos os dias. Que o teu amor renasça em nós. Que sejamos corajosos o suficientes para, como Pedro, segurar na tua mão e seguir. Não importa o tamanho do desafio, da dificuldade ou até da dor. Que a fé seja nossa inspiração e que tenhamos a coragem de ouvir todos os chamados para sermos instrumentos um pouquinho mais aqui na Terra do teu amor. E é dentro desse espírito tão gostoso que nós, nesse momento, então, permitimos que a espiritualidade passe pelas nossas casas, pelo nosso campo de energia, que traga para as nossas águas as medicações, as vibrações, as energias, o magnetismo, que for mais oportuno e necessário para cada um. E nós juntos, nesse amor que é pura fraternidade de Natal, também oferecemos agora à espiritualidade o nosso melhor, a nossa contribuição, as nossas energias, para que elas sejam reunidas, que sejam trabalhadas e distribuídas a todo o trabalho de cura, assistência que está sendo feito, tanto lá na nossa casinha de luz, como em todos os lugares dos trabalhos do Dr. Bezerra de Menezes, desse grupo tão maravilhoso que nós formamos juntos. E eu peço agora que imaginemos todos nós de mãos dadas, esse grupo lindo, né? Toda a nossa família, tanto de encarnados como de desencarnados, nós de mãos dadas, sentindo a presença do Cristo, agradecendo imensamente esse ano tão lindo que nós tivemos, tanta inspiração, tanto ensinamento, tanta luz. Nós agradecemos imensamente, Jesus, o chamado que nos trouxe a essa união tão linda que nos sustenta, que nos fortalece, que nos oportuniza, que nos abastece.
que possamos nos manter unidos mesmo quando não nos encontrarmos aqui ou fisicamente, que o nosso amor esteja sempre irradiando uns para com os outros, uns com os outros, que a nossa amizade cresça, que o nosso trabalho expanda, que a nossa transformação interior dê mais passos lindos rumo à implantação do reino de Deus. Nós somos imensamente gratos. Pedimos que nos abasteça sempre com esse amor. Eu agradeço cada um de vocês que passou essa noite ou esse outro horário junto conosco, esse ano todo, e que a gente possa estar verdadeiramente juntos sempre, mas que a gente se encontre, né, no nosso próximo encontro no ano que vem, que a gente continue estudando, aprendendo e principalmente vivendo essa transformação e essa cura. Gratidão, Lu, por estar aqui com a gente. A sua presença é sempre uma alegria tão grande. O seu amor, o seu carinho. Obrigada pela parceria tão bonita. Né? Eu deixo meu abraço para você e cada um lá da ABE, que eu amo tanto. Eu que agradeço, Sandra. Faço também das suas palavras as minhas, né? Que nosso grupo permaneça sempre nesta união maravilhosa, né? Levando muita luz, ensinamento a todos. E que todos vocês que acompanharam, vão acompanhar, né? Que vocês tenham um final de ano e um ano novo também com muita paz, muita prosperidade, muita união e muito amor, né? Vamos espalhar mais amor no nosso lindo planeta Terra. E a todos os trabalhadores do nosso grupo da ABE, que também acompanharam aí na vibração, né? Que nos sustentam, também nosso obrigado também muito especial a todos. Um beijo no coração e até o ano que vem. Um beijo com carinho para cada um. Feliz Natal e um ano novo imensamente abençoado. Beijo. Tchau.